Hello, this is Marcia here. Welcome to our class. And today we are going to see the expression have you ever? Have you ever? Como você pode usar essa expressão? Na verdade, o have you ever é uma pergunta no present perfect indefinite time. Então, você tem, por exemplo, a frase I ate Japanese food last weekend. Então, eu comi comida japonesa na semana passada. I ate, simple past, é o passado. Por que eu estou usando simple past? Porque a frase tem um passado definido, last weekend. Então, eu sei quando eu comi comida japonesa, que foi last weekend, no fim de semana passado. Então, toda vez que eu tiver um passado definido, eu vou usar o simple past. Então, eu digo I ate Japanese food last weekend. Se por acaso eu não quiser mencionar o last weekend, né? Não importa quando eu comi comida japonesa, eu vou usar o present perfect. Então, eu vou dizer I have eaten Japanese food. Aí é que está o segredo. Por que o brasileiro não usa o present perfect assim? Porque nós não temos essa diferença. Se eu te falar, eu comi comida japonesa ontem e eu comi comida japonesa sem mencionar quando, para nós não faz diferença em português. Eu sempre vou usar o simple past. Mas em inglês faz a diferença. Então, I ate Japanese food last weekend. Então, last weekend, definite time, simple past. Now, I have eaten Japanese food. Qual que é a diferença dessas duas frases em português? Nenhuma. Quando você traduzir, você vai colocar eu comi comida japonesa. Quando? Não importa, não interessa. Vocês entenderam? Então, o simple past e o present perfect indefinite time são iguaizinhos em português. Essa é a dificuldade que o aluno brasileiro tem em usar o present perfect nesse sentido. Mas agora nós já desvendamos o mistério. Então eu digo, primeiro, para a gente usar o present perfect, você tem que saber os três tempos dos verbos. Quais são os três tempos? O infinitivo, o passado e o past participle, que é o particípio passado. Então a gente diz, ó, o verbo to be, ser, estar. O was, were, no passado, foi, estava ou era. E o were, eram ou estavam. E o been, que é estado ou sido. Então são os três tempos, be, was, were, been. Né? Então vamos ver quais são os três tempos? Be, been. Mais uma vez, be, muito bem. Aí eu tenho o verbo to buy, que é o verbo comprar. Então, bought, no passado, comprei, e bought, no past participle, comprado. Então, quais são os três tempos? Buy, bought, bought. Então, como é que fica? Buy, muito bem. Mais uma vez, buy, isso. Aí eu tenho o verbo to dance. O verbo dance é um verbo regular. Então, é só colocar o ed. Dance, danced, danced. Como é que é, então? Dance e buy. Buy. E o be. Be. Muito bem. Aí a gente tem o verbo drink, que é beber. Drink, beber. Drank, bebi, no passado. E drunk, bebido. Então, fica drink, drank, drunk. Então, como é que fica? Drink. Muito bem. Aí vem o verbo drive, que é dirigir. Drive, drove, driven. Né? Então, dirigir, dirigir no passado e dirigido. Drive, drove, driven. Muito bem. E assim vai com a lista de verbos. Eat, ate, eaten.
comer, comi, comido. Get, got. O past participle do get tem duas formas, tem got or gotten. O americano tende a usar o gotten e o britânico got. Go, que é ir, went, fui, gone, ido. Have, had. Ter, tinha, tido. Read, read. Escreve igual, mas a pronúncia é diferente. Read, ler. Read, leu. Read, lido. Ride, rode, ridden. Ride é andar de cavalo, de moto, de bicicleta. Drive é só quando tem o volante. E ride, de bicicleta, de cavalo, de motorcycle. Então, ride, rode, ridden. See, saw, seen. Né? Ver, viu, visto. Sing, que é cantar. Sang, cantei, cantou. Sang, cantado. E swim, swam, swam. Nadar, nadei, nadado. Então, como que a gente forma o present perfect? Indefinite time. Ó, I saw the new movie last night. Eu assisti ao filme novo na noite passada. Então, I saw, simple past, definite time. I saw. Aí você raciocina. Quais são os três tempos de see? See, saw, seen. Por isso que é importante a gente ter na lista na mente. See, saw, seen. O saw não é o passado? Não é definite time? Então, I saw the new movie last night. Se eu tirar o last night, vai ficar indefinite time. Então, você vai dizer I've seen the new movie. Qual que é a diferença no sentido dessas duas frases? Nenhuma. Eu assisti o filme novo na noite passada, eu assisti o filme novo. Ok? Então, na negative, I haven't seen the new movie. Então, o have é o auxiliar, então a gente pode colocá-lo na negativa. I haven't seen the new movie. E na interrogativa, reverse. Have you seen the new movie? Você assistiu ao filme? I was in Europe last year. Então, I was in Europe last year. Last year, definite time, simple past. Quais são os três tempos do verbo to be? Be, was, were, been. Se eu tenho um indefinite time, eu vou usar I have been to Europe. Então, eu estive na Europa no ano passado. Eu estive na Europa. Quando? It doesn't matter. Não faz diferença. Então, I've been to Europe. Você faz a contraction do I have, I've. Very simple, isn't it? Piece of cake. Facílimo. Então, agora, na negativa. I haven't been to Europe. Eu não fui à Europa. Have you been to Europe? Você foi à Europa? E aí entra a pergunta. Have you ever been to Europe? O que quer dizer esse ever? Já. Você já esteve na Europa? Então esse ever, você já. E o que isso quer dizer? Anytime in your life. Em qualquer época da sua vida. Então eu te pergunto, have you ever been to Europe? Então, have you ever? Você já? E aí você coloca o verbo que você quiser. Então, ó, have you ever been? Você já esteve? Have you ever been to Europe? Você já esteve na Europa? Então, a ideia é perguntar se você já esteve na Europa em qualquer momento da sua vida. Então, essa pergunta, have you ever, é você já em algum momento da sua vida? E aí você escolhe o verbo que você quer usar. Então, por exemplo, drink tequila. Drink tequila.
Quais são os 3 tempos de drink? Drink, drank, drunk. Então, nós vamos usar o terceiro tempo. Have you ever drunk tequila? Você já bebeu tequila? Drive a Ferrari. Dirigir uma Ferrari. 3 tempos de drive. Drive, drove, driven. Como é que vai ficar a pergunta? Have you ever driven a Ferrari? Você já dirigiu uma Ferrari? Swim in the ocean. Nadar no mar. 3 tenses of swim. Swim, swam, swam. Como é o terceiro tempo? Então, have you ever swum in the ocean? Ok? Read a book in English. Ler o livro em inglês. Have you ever read a book in English? Você já leu algum livro em inglês? Eat German food. Comer comida alemã. It's delicious. Have you ever eaten? Os 3 tempos de eat. Eat, ate, eaten. So, have you ever eaten German food? Você já comeu comida alemã? E para responder, na afirmativa, você vai usar o already. O que quer dizer already? Já. Então, ever é o já para a pergunta. Already é o já para a resposta. Então, ó, have you ever been to Paris? Você já esteve em Paris? Affirmative, yes, I've already been to Paris. Ok? Aí eu te pergunto, have you ever been to São Paulo? You answer, yes, I've already been to São Paulo. Have you ever been to Rio? Yes, I've already been to Rio. Have you ever seen a celebrity? Então, o verbo see, só, seen. Não é have you ever e o verbo no terceiro tempo? Have you ever seen a celebrity? Você já viu uma celebridade? Affirmative, yes, I've already seen a celebrity. Eu já vi uma celebridade. I've already seen a celebrity. I've already seen Ed Mota. I've already seen Roberto Carlos. Não, para responder na negativa, a gente vai ter 2 opções, yet or never. Yet, ainda não. E o never, nunca. Então vamos ver. Have you ever ridden a horse? Remember, ride, rode, ridden. Have you ever ridden a horse? Aí você responde, no, I haven't ridden a horse yet. Então, eu ainda não andei de cavalo. Ok? Negative, yet, o verbo na negativa. No, I haven't ridden a horse yet. Ou, I've never ridden a horse. Se você usar o never, o verbo vem para afirmativa. I've never ridden a horse. Né? Verb in the affirmative, never. Aí agora nós vamos praticar e você vai me dar as respostas. Por exemplo, have you ever seen a Chinese movie? Have you ever seen a Chinese movie? Você já assistiu um filme chinês? Se for afirmativa, yes, I've already seen a Chinese movie. Na negativa com yet, no, I haven't seen a Chinese movie yet. E se for nunca e nem tem intenção de assistir, I've never seen a Chinese movie. Have you ever been to the States? Have you ever been to the United States? Yes, I've already been to the States. Eu já estive nos Estados Unidos. No, I haven't been to the States yet. Ainda não. Então você tem a intenção de ir. Or no, I've never been to the States. Ok? Eu nunca estive nos Estados Unidos.
Have you ever drunk tequila? Affirmative. Yes, I've already drunk tequila. Negative. No, I haven't drunk tequila yet. And never. No, I've never drunk tequila. Have you ever driven a Ferrari? Affirmative. Yes, I've already driven a Ferrari. Negative with yet. I haven't driven a Ferrari yet. And never. I've never driven a Ferrari. Okay, so we're going to practice. Have you ever swum in a lake? Você já nadou num lago? Affirmative and negative. Good. Have you ever seen series in English? Você já assistiu séries em inglês? Yes and yet. Good. Have you ever eaten Spanish food? Né? Paella. Have you ever eaten Spanish food? Already? Yet? Never. Have you ever gotten flowers from your husband or wife? Have you ever received flowers from your husband or wife? Você já recebeu flores do seu marido, da sua esposa? Okay. Have you ever bought a brand new car? A brand new car, 0 quilômetro. Você já comprou um carro 0 quilômetro? Have you ever bought a brand new car? Have you ever seen a celebrity? Você já viu alguma celebridade? Have you ever seen a celebrity? Have you ever gone camping? Você já foi acampar? Have you ever gone camping? Have you ever sung in public? Você já cantou em público? Have you ever sung in public? Like karaoke? No karaoke? Have you ever danced funk? Have you ever had problems with your boss? Você já teve problema com seu patrão? Or with your teacher? Very good. Okay, so now you answer the questions. Already, affirmative. Yet, negative. Ainda. E never, nunca. Okay, so this is a good practice. If you like this class, press thumbs up, subscribe to our channel, and leave a message, leave a comment, ok? Então, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. E se você tiver alguma dúvida ou qualquer outro tempo gramatical que você queira aprender, é só deixar alguma sugestão, ok? Bye bye, see you next class.